O reino da consciência é muito mais vasto do que aquilo que o pensamento é capaz de abranger. Quando você deixa de acreditar em tudo o que pensa, você sai do pensamento e vê claramente que quem está pensando não é quem você é essencialmente. A mente funciona com voracidade e por isso está sempre querendo mais. Quando você se identifica com a sua mente, fica facilmente entediado e ansioso. O tédio demonstra que a mente deseja avidamente mais estímulo, mais o que pensar, e que essa fome não está sendo saciada. Quando você fica entediado, pode querer satisfazer a fome da mente lendo uma revista, dando um telefonema, assistindo à TV ou navegando na internet, fazendo compras. Ou o que é bem mais comum, transferindo a sensação mental de carência e sua necessidade de quero mais para o corpo e se satisfazendo temporariamente comendo mais. A alternativa é aceitar o tédio e a ansiedade e observar como é sentir-se entediado e ansioso. À medida que você se dá conta dessa sensação, surge de repente um espaço e uma calma em volta dela. Primeiro é um pequeno espaço interno, mas à medida que esse espaço aumenta, o tédio começa a diminuir de intensidade e de significado. Dessa forma, até o tédio pode ensinar quem você é e quem não é. Você descobre que não é uma pessoa entediada. O tédio é simplesmente um movimento de energia condicionada dentro de você. Da mesma forma, você não é uma pessoa irritada, rancorosa, triste ou medrosa. O tédio, a raiva, a tristeza e o medo não são seus, não fazem parte da sua pessoa. Eles são estados da mente humana e por isso vão e voltam. Nada daquilo que vai e volta é você. Estou entediado. Quem sabe disso? Estou irritado, triste e com medo. Quem sabe disso? Você é a pessoa que sabe disso. Você não é seus sentimentos. A maioria dos relacionamentos humanos se restringe à troca de palavras. O reino do pensamento. É fundamental trazer um pouco de silêncio e calma, sobretudo aos seus relacionamentos íntimos. Nenhum relacionamento pode existir sem a sensação de espaço que vem com o silêncio e a calma. Meditar ou passar um tempo juntos, em silêncio, na natureza, por exemplo. Se as duas pessoas forem caminhar, ou mesmo se ficarem sentadas, uma ao lado da outra, no carro ou em casa, elas irão se sentir bem por estarem juntas, em silêncio e na calma. Nem o silêncio, nem a calma precisam ser criados. Eles já estão presentes, embora perturbados e obscurecidos pelo barulho da mente. Basta abrir-se para eles. Se falta um espaço de silêncio e calma, o relacionamento será dominado pela mente e correrá o risco de ser invadido por problemas e conflitos. Se há silêncio e calma, eles se tornam capazes de dominar qualquer coisa. Não é preciso ser cristão para entender a profunda verdade universal contida de forma simbólica na imagem da cruz. A cruz é um instrumento de tortura. Ela simboliza um dos maiores sofrimentos, limitações e desampares que um ser humano pode experimentar. Então, de repente, esse ser humano se entrega, aceita sofrer conscientemente. É o que traduzem as palavras de Cristo na cruz. Faça-se em mim segundo a tua vontade e não a minha. Nesse momento, a cruz, um instrumento de tortura, mostra sua face oculta. Ela é também um símbolo sagrado,
um símbolo do divino. Ao se entregar, aquilo que parecia negar a existência de qualquer dimensão transcendental torna-se uma abertura para esta dimensão. Há um grande silêncio envolvendo toda a natureza no abraço. Esse silêncio também envolve você. Só quando mantém a calma e o silêncio em seu interior é que você pode alcançar a região de calma e silêncio em que vivem as pedras, as plantas e os animais. Só quando o barulho de sua mente silencia, você se torna capaz de ligar-se à natureza num nível profundo e ultrapassar a sensação de separação causada pelo excesso de pensamento. Pensar é um estágio da evolução da vida. A natureza existe numa calma inocente que antecede o surgimento do pensar. A árvore, a flor, o pássaro e a pedra não têm noção de sua beleza e de seu caráter sagrado. Quando os seres humanos conquistam a calma, eles vão além do pensamento. Na calma e no silêncio, há uma dimensão adicional de conhecimento e de percepção que fica além do pensamento. A natureza pode levar você à calma interior. É um presente dela. Quando você sente a calma da natureza e participa dela, essa calma fica permeada e enriquecida pela sua atenção. Esse é o seu presente para a natureza. Através de você, a natureza toma consciência de si mesma. A natureza, tal como é, esperou milhões de anos por você. Como é a sua relação com o mundo dos objetos, com as inúmeras coisas que o cercam e que você usa diariamente? A cadeira onde você senta, o carro que dirige, a xícara onde toma o seu café. Como é que você os vê e sente? Eles são apenas um meio para atingir alguma coisa? Ou de vez em quando você reconhece a existência deles, o ser deles, e lhes dá atenção, mesmo que por um pouco de tempo? Quando você se apega aos objetos, quando você os usa para valorizar-se ante os outros e aos seus próprios olhos, a preocupação com os objetos pode dominar toda a sua vida. Quando se identifica com as coisas, você não as aprecia pelo que são, pois está se vendo nelas. Quando você aprecia um objeto pelo que ele é, quando toma conhecimento da existência dele, sem fazer qualquer projeção mental, você se sente grato por ele existir. Pode também sentir que ele não é um objeto inanimado, apesar de parecer assim para nossos 5 sentidos. Os cientistas comprovam que, a nível molecular, cada objeto é um campo de energia pulsante. Se você desenvolve uma apreciação pelo reino das coisas, desprendida do ego, o mundo à sua volta adquire vida de uma forma que você não é capaz sequer de imaginar com a mente. Para recobrar os seus sentidos, você tem que tirar alguma atenção desse fluxo de pensamento. Muito disso é inútil de qualquer maneira. Você tem que tirar um pouco da atenção do fluxo. Você não pode ser totalmente absorvido em sua mente, pois muitas coisas estão ao longo do dia. Elas passam o dia como se estivessem dormindo. Eles estão tão absortos em suas mentes, o que significa que eles não estão presentes. E eles passam por isso. E quando você olha para eles, você pode ver que eles não estão lá. Eles podem ver um contorno vago de você, ou quando falam com você, eles falam através da tela deles, o que eles pensam de você na mente. Então, sim, para voltar aos seus sentidos, você tem que desviar a atenção de pensar. Então você se torna mais consciente do seu entorno visual,
auditivo, você pode respirar, o cheiro pode estar no ar, ou sinta a brisa em sua pele. Mas os sentidos predominantes, ouvindo e vendo, isso já o tira da armadilha de sua mente. E então, há um momento, o agora. Quando você está ciente de seu entorno, ou sozinho, às vezes a única coisa como uma flor à mesa, sua mão, ou é a totalidade de seus arredores, a qualquer momento. Você está ciente de seus arredores e você pode perceber quando chegar a você nos seus sentidos que há uma interrupção momentânea do ruído mental. O que significa pensar que há uma interrupção momentânea pode ser apenas por alguns segundos. No início, por um momento, você está ciente de que está percebendo o seu caminho, mas não está pensando, não está rotulando suas percepções. Essa é uma maneira de uma mudança incrível na consciência. Outra maneira de colocar isso é você ficar quieto. O melhor é a percepção que acontece contra o pano de fundo da quietude. É uma bela maneira de perceber as coisas. Há um fundo, sim, e aquela quietude. Essa amplidão não é a imobilidade que você encontra quando se cansa e se aproxima do sono. E então você está meio adormecido, mas está cansado demais para pensar mais. Isso pode ser um belo momento em que você está meio adormecido e é muito bom. Você está indo agora para o sono e é tão bom e você não consegue mais se lembrar dos seus problemas, não consegue pensar em você. Você não lembra mais de nada e tem um momento de delícia. E aí você vai dormir. Mas não é isso. Claro que você vai dormir. Nem é o que você encontra quando toma uns tragos. Eu estou apenas demonstrando para você. Você está infeliz e sua mente é a tortura. Então espere alguns momentos. Talvez você se sinta um pouco melhor, porque provavelmente a sua mente desacelera um pouco. E gradualmente é ótimo, não é? Você não está mais pensando tanto. Não é tão bom? Então, por um tempo, você se livra da tortura diária de sua mente com coisas inúteis. Dessa forma, o que acabei de descrever, indo dormir, tomando álcool ou alguma outra substância. Não que eu disse que algo é ruim. Eu não condeno totalmente nada. Eu adoro uma taça de vinho ou duas ocasionalmente. É bom, mas não para se dessensibilizar. Você vai acabar caindo abaixo do pensamento. Quando você vai dormir, você cai abaixo do pensamento. Quando tira o excesso de álcool, você começa a cair abaixo do pensamento. Mas aqui está a prática de ser capaz de vir e ouvir os seus sentidos. Olhar ao redor para ouvir os sentidos, para sentir. Talvez para estar ciente de sua respiração. Talvez para estar ciente da vitalidade em seu corpo. Cada célula está viva, mas sua atenção nunca está lá. Porque você vive na parte superior do prédio, construído do seu corpo. Você vive sob o telhado, sem saber o que está acontecendo no resto do prédio. Você pode sentir o corpo ao mesmo tempo. Então, tudo faz parte de se tornar presente. Você olha ao redor e há uma quietude surgindo, que não é aquela quietude abaixo do pensamento. É uma quietude que está acima do pensamento,
que é o despertar espiritual, para encontrar em si mesmo, agora mesmo. Não estou falando apenas disso agora. Encontre em você a possibilidade de acessar aquela dimensão onde, por breves momentos, inicialmente, você está livre de pensar, mas totalmente consciente. Isso é delicioso. E no começo pode não durar muito, mas isso não importa. Você pode descobrir que, mesmo sem praticar conscientemente como uma prática espiritual, você pode descobrir que também pode acontecer espontaneamente em sua vida. Por exemplo, durante certas atividades que exigem a sua presença total. Porque essas atividades têm um certo elemento de perigo nelas, como escalar ou uma corrida dirigindo um carro de corrida, ou surfando, provavelmente esquiando ladeira abaixo. Todos esses tipos de coisas requerem sua presença completa. Então essas coisas param a mente e você está totalmente lá. Muitas pessoas que não estão despertas estão fortemente identificadas com sua forma física. E esse é apenas o nível 1 de sua identidade de forma. No momento que você perceber que você não está pensando, porque não pode perceber um espaço silencioso e pensar ao mesmo tempo, precisa haver algo em você que corresponde a esse espaço silencioso e que é o espaço interior da consciência. Surpreendentemente, isso também é uma forma de perceber quem você é no nível mais essencial, o mais fundamental. Porque você é essencialmente aquela presença silenciosa, aquela consciência que é a essência de quem você é. É a essência de cada pessoa nessa sala. E essa é uma percepção incrível. Ela transforma a maneira como você percebe a sua identidade, seu senso de identidade, porque talvez seja uma das questões mais importantes da vida. É por isso que os antigos gregos, na filosofia grega antiga, provavelmente voltando a Pitágoras, um dos ditados mais importantes que eles tinham, que na verdade está escrito no templo de Delfos, conhece a ti mesmo. Essa é uma das coisas mais importantes em sua vida, saber quem você é. Agora, a maioria das pessoas pensa que sabe quem elas são, porque se identificam. Antes de mais nada, é claro que você tem um corpo físico, no nível da forma, e esse corpo físico é obviamente uma parte de quem você é. A percepção mais importante é isso. É tão essencial, não sei por que eles não ensinam na escola ou na universidade. A percepção mais importante é que existem duas dimensões para a sua identidade. Enquanto a maioria dos seres humanos no planeta, que são todos aqueles que não são ainda despertos, só se conhece através de uma identidade, de uma dimensão, e essa é a dimensão da identidade da forma. A identidade da forma começa com a forma física, e essa é a primeira coisa, claro, que você nota quando conhece alguém, um homem ou mulher com um corpo e uma aparência externa. E essa é a primeira coisa que você nota em si mesmo. Muitas pessoas que não estão despertas são fortemente identificadas com sua forma física. E esse é apenas o nível 1 de sua identidade.
De forma positiva, algumas pessoas estão orgulhosas de seu corpo e aparência, olham para si mesmas e se comparam mentalmente com outros corpos que não são tão bonitos ou fortes, ou o que quer que seja, e estão fortemente identificadas com o corpo e aparência. Tudo isso pode ser identificado negativamente como estar muito infeliz com a aparência do corpo. Isso é amplificado nos dias de hoje, através da tecnologia que os humanos desenvolveram. As selfies são muito populares nos dias de hoje e geralmente mostram aspectos do seu corpo ou aparência. Então você os envia para o maior número de pessoas possível. Então todos os seus amigos, incluindo centenas de pessoas que talvez você nunca conheceu, olham para o seu corpo ou aparência externa e se sentem mal porque você parece tão feliz, o que os deixa ainda mais infelizes do que já estavam. Para compensar isso, eles também pegam o telefone e tiram uma selfie para se sentirem bem. Você pode encontrar um fundo que faz as pessoas sentirem inveja, ou se mostra em um restaurante tendo uma refeição incrível. Essas coisas podem te manter ocupado e relativamente feliz nessa dimensão. Claro, mais cedo ou mais tarde, chega uma hora em que o corpo muda e a sua aparência estranhamente muda. E você pode pensar que os espelhos não são mais tão bons quanto costumavam ser, porque você não parece o mesmo de antes. Então há muitas opções abertas para você, mas você começa a ficar um pouco infeliz, porque se identificou com algo que não dura. E particularmente, as pessoas que tinham uma identificação corporal muito forte se tornam muito infelizes à medida que envelhecem. Muito infelizes. E ninguém lhes disse que tal identidade é extremamente limitada. De repente, o corpo que os fazia se sentirem superiores, agora se torna uma fonte de grande infelicidade. Esse é o destino de todos aqueles que não podem ir mais fundo para descobrir níveis mais profundos de quem eles realmente são. Eu nunca fui tentado a me identificar, mesmo quando era jovem, com o meu corpo, porque eu não era particularmente forte ou bonito. Então o que senti é que eu era inadequado, e isso foi uma fonte de sofrimento. No entanto, percebi que sou mais do que meu corpo. Também sou minha mente. Se não posso parecer mais forte e mais bonito do que a pessoa ao meu lado, eu posso ser mais inteligente, posso ter mais conhecimento. Então, o meu senso de identidade mudou. Em vez de físico, embora houvesse alguma identificação negativa com isso, meu senso de identidade em minha mente era algo mais seguro. Até a sua identidade na forma é a sua mente. Sua mente é todo o conhecimento acumulado e memórias, e assim por diante, que são mantidos vivos por processos do pensamento. Então, para compensar o meu corpo inadequado, eu leio tanto quanto possível para que eu possa fazer outras pessoas se sentirem inferiores, porque eles não sabiam tanto quanto eu.
Então eu ainda estava muito desconfortável, mas sempre que estava em um grupo de pessoas, eu imediatamente começava a falar coisas inteligentes e mostrava o quanto eu sabia para fazer as outras pessoas se sentirem menores. E isso é uma estratégia egóica normal. Era o ego que dizia: não falem tanto de mim. Claro que eu não estava feliz. Eu estava principalmente em um estado de anis, porque sempre havia pessoas que sabiam mais do que eu. Então havia outros que não sabiam mais do que eu, mas eles tinham algo mais com o que se identificar. Eles tinham uma posição social elevada, foram para a faculdade. Eu conheci alguns senhores e senhoras que não fizeram nada para merecer esses títulos. Eles nasceram com eles. Eles derivaram de uma parte significativa da identidade da sua origem social. Pessoas de classe alta. Isso basicamente significa a história familiar. Então eles se identificaram muito fortemente com isso e poderiam dar a eles um certo senso de superioridade em relação à maioria dos outros. E mesmo que os outros fossem mais inteligentes, você tinha muito mais classe, conhecia mais antecedentes de influência ou como quer que você chame. Embora estejamos usando o idioma inglês na Inglaterra, mesmo a maneira como você fala, o seu sotaque, você imediatamente mostrará aos outros, talvez um pouco menos hoje em dia, mas quando eu era jovem e morava na Inglaterra, no momento em que você abria a boca, as pessoas já te julgavam sobre a sua classe social. Você era de classe trabalhadora, você era de classe média alta, e por isso muitos, é claro, fingiam tentar parecer ter uma classe alta. E de uma forma exagerada, isso é algo meio embaraçoso. Mas eles acharam que funcionou. As pessoas estão procurando por uma identidade, e o senso de identidade nunca é satisfatório. Elas estão sempre buscando por mais. Elas estão procurando por algo para fortalecer o seu senso de identidade. Fortalecer o senso de quem eles são. E o ego, basicamente, é isso. É exatamente isso que o ego é. É isso que ele quer. Ele quer ter um senso de identidade baseado na mente, baseado nas emoções que refletem a mente condicionada. Quando se fala de um grande ego, esse ego são pessoas que são muito destacadas na vida. Elas têm um ego enorme. Pensam que são as maiores e as mais maravilhosas e superiores a todo mundo. Isso pode ser um aspecto do ego. Mas há também um outro ego. Se você não tem material suficiente para se identificar, se você não tem maneiras de não ter mais conhecimento do que a maioria das pessoas, se você não tem um ótimo corpo ou aparência, se você não tem histórico de classe social, se você não tem posses, o que você faz então? Com o que você se identifica? Oh meu Deus, quem sou eu? Então o ego será muito inteligentemente salvo para uma espécie de identidade de vítima. Ah, eu fui tratado tão injustamente em minha vida. Meus pais começaram a me tratar assim quando eu nasci.
Ah, esses aqui são os meus antecedentes terríveis. Na vida, eu sempre estive em desvantagem. Sempre fui uma vítima, ou você pessoalmente, você pode se identificar com todo o grupo social e dizer que sempre fomos vítimas e ainda somos. Não é? É claro que as pessoas têm isso. Existem indivíduos que nasceram em circunstâncias muito terríveis. Também existem em todos os nossos grupos pessoas que nasceram em circunstâncias ruins. Isso é sem dúvida uma verdade. O perigo é transformar isso em seu senso de identidade que o mantém preso em uma espécie de prisão muito sedutora. Há uma grande tendência hoje em dia para as pessoas terem uma identidade coletiva de vítima. E isso é muito sedutor para o ego. Você pode ler sobre isso na internet rapidamente. Como isso se torna cada vez mais na moda nos dias de hoje, ter uma identidade de vítima coletiva. Não há necessidade de pensar agora. Não há nada a acrescentar a esse momento ao pensar sobre isso. Tudo o que o pensamento faria é obscurecer sua consciência do momento presente, o que significa obscurecer sua consciência. Se você tiver problemas esperando por você, pode pensar neles quando terminarmos. Mesmo assim, sugiro e recomendo que reserve breves períodos para pensar sobre seus chamados problemas, se forem reais. Em outras palavras, um problema real é uma situação com a qual você precisa lidar agora, no momento em que surge. Caso contrário, não é um problema, mas um desafio ou algo que talvez precise fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Você pode pensar no que fará, na medida em que é possível planejar e reservar um período de tempo para fazer isso. Em seguida, volte para a consciência do momento presente. O pior destino é ter a mente ocupada continuamente com o passado e o futuro. Como você sabe, o passado e o futuro existem na mente. Remova a mente e perceba que não há passado ou futuro. Passado e futuro existem para lidar com os aspectos práticos da vida. Mas são enormes obstáculos para ir mais fundo dentro de si mesmo, mais profundamente na realidade. São obstáculos enormes para encontrar esse estado de conexão com essa realidade mais profunda. Um obstáculo enorme para saber quem você é. Então agora, tudo o que você precisa fazer, e não há como fazer, é simplesmente usar uma palavra. Tudo o que você precisa fazer é olhar para a imagem na tela, ouvir as palavras que são todos os ponteiros, e quando você observa a imagem na tela e escuta as palavras, esteja consciente também de si mesmo como o espaço imóvel, a presença imóvel, sem a qual você não seria capaz de ver a imagem na tela ou ouvir as palavras. É apenas porque existe essa luz de presença
que recebe a percepção sensorial de ver e ouvir, que pode haver visão e audição. No momento em que você começa a pensar sobre o passado e o futuro, no momento em que você começa a pensar, parte de sua consciência encarna na forma da encarnação. Acredito que a palavra encarnação vem da carne. A palavra encarnação é tornar-se forma física. Mas não necessariamente física. Você se torna uma forma psicológica. Todo pensamento é parte da consciência que encarna em formações mentais e está tudo bem. Não há nada de errado com isso. É uma coisa boa ser capaz de pensar. Não é uma coisa boa se perder no pensamento, porque isso torna a sua vida miserável. E se torna sua vida miserável, você torna a vida amorosa de outras pessoas miseráveis, mesmo sem saber o que estão fazendo. Essa é a essência da inconsciência. As pessoas verdadeiramente inconscientes, que ainda são milhões no planeta, não sabem que estão tornando suas vidas e a vida de outras pessoas miseráveis. Ou, como alguém disse uma vez, elas não sabem o que estão fazendo. Aqui você pode aprender a se sentir confortável com o belo. Vamos chamá-lo de estado. Não é um estado, o belo estado de não pensar. Familiarize-se com essa experiência e você verá que é lindo não ter que pensar. Habite o momento presente. Esteja presente, porque isso é tudo que você existe. Não há mais nada, exceto o presente momento. A mente lhe dirá que existem muitas coisas, muito mais importantes do que o presente momento, mas é uma mentira, é uma ilusão, porque não há mais nada. Mesmo quando sua mente lhe diz que há muitas coisas mais importantes do que esse momento, ela só pode lhe dizer que nesse momento não há nada. Portanto, dê mais importância ao momento presente e então traga a atenção para o momento presente, primeiro através da percepção sensorial, tornando-se consciente de sua respiração. O próximo passo pode ser quando você perceber o mundo ao seu redor. Sinta também o campo de energia dentro do corpo ao mesmo tempo, para que você esteja cada vez mais presente. Você já é uma mudança na consciência, muito diferente de alguns minutos antes, quando estava imerso em pensamentos inúteis. Já há uma mudança na consciência acontecendo. E você pode notar a diferença no campo de energia conforme a consciência muda de estar absorvido em pensar para estar se tornando presente. Assim você está acordando. Basicamente é um processo de acordar. Não do sono, mas do que é como sono, que é estar totalmente imerso na voz na cabeça, totalmente identificado com a voz da sua cabeça. Para se tornar presente, use a percepção sensorial. Sinta-se respirando e sinta o corpo interior. Então, dê um passo mais profundo na realidade mais profunda do momento presente, que tem uma aparência superficial. O primeiro passo é o que está ao seu redor através das percepções sensoriais. Então entre no corpo e em seguida aprofunde-se e torne-se consciente de que, ao perceber o mundo ao seu redor, há uma presença em você
que você pode sentir como o seu próprio ser, através do qual você está percebendo. Caso contrário, você não seria capaz de perceber essa sala, as flores, as plantas e tudo o que está nessa sala. Você não seria capaz de percebê-lo se você não estivesse aqui como uma consciência. Então, se o que você está percebendo é uma realidade ou um sonho, é imaterial. O fato é que, seja um sonho ou uma realidade, requer a sua presença. A luz da sua presença, na qual tudo aparece. Agora, você pode se tornar consciente da luz da presença ou da presença diretamente em você. Em outras palavras, você pode sentir o seu próprio ser agora, enquanto falo sobre isso. Eu posso sentir muito fortemente em mim o fato de que estou antes de qualquer coisa que surge na consciência. Eu sou. Então eu sei que não sou isso ou aquilo, que não sou um homem ou uma mulher, que tem uma idade específica ou uma função específica. Mais profundo do que isso. Antes de você adicionar qualquer coisa, o eu sou está lá. Antes de você adicionar qualquer percepção sensorial a isso, o eu sou está lá. Outro pequeno indicador para apontar para esse lugar, como é ser você da maneira mais fundamental, mais essencial. Como é ser você? Como eu disse antes, não há necessidade de se lembrar da sua história pessoal, pois na verdade isso se torna um obstáculo. Não tem nada a ver com nada que já aconteceu com você, nada a ver com passado ou futuro, tem apenas a ver com esse momento. O que faz parecer ser você não tem uma resposta conceitual. Então, não responda como é ser você nesse momento. Qual é o eu mais íntimo? Como é? Você notará que existe uma poderosa sensação de presença ali, que não tem uma forma específica. Você não pode dizer muito sobre isso ou qualquer coisa realmente sobre isso. E é você. Esse é o seu ser. O eu, o que eu sou. E nesse nível você está conectado com algo muito mais profundo e mais poderoso do que a pequena entidade, a entidade física ou psicológica. Está lá onde você a conecta a algo vasto. Você está conectado ao próprio núcleo do universo e todo ser humano é isso. O Atman, como é chamado na Índia, o divino interior, o divino dentro, conecta você à alma do universo exterior, o Brahman, o divino. Como alguém permanece centrado na quietude, quando podemos estar cercados e solicitados a nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com você com bastante frequência, pois é claro que você está fazendo a pergunta. E é comum que as pessoas se encontrem em tais situações. Vamos supor então que esses são seres humanos dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou colegas de trabalho. Com essas duas situações, são momentos em que você sente que quer continuar a interagir com essas pessoas ou tem que interagir com elas. Mas está ficando difícil porque pode haver toxicidade ou muita inconsciência,
com egos lutando uns contra os outros. Então, vamos deixar de lado por um momento as manifestações mais extremas de tais situações. As situações, seja em família ou no trabalho, que são tão destrutivas e tóxicas que você é o único saudável e sensato. Em situações extremas como essa, seria sensato se afastar. Porém, muitas situações não chegam a esse extremo. Resta lidar com a inconsciência humana normal, não as formas extremas dela. Portanto, para lidar com a inconsciência humana normal, novamente, é essencial cultivar a autoconsciência, praticar a compaixão e estabelecer limites saudáveis. Isso nos ajuda a permanecer centrados na quietude, mesmo quando estamos cercados por influências negativas. Cuidado quando você está interagindo com pessoas. Perceba que você nem sempre pode ter sucesso em fazer isso. Mas a coisa mais importante é ver se você consegue provocar uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. A coisa mais importante em tais situações é o seu estado de consciência, e não o que quer que seja que eles estejam falando. Eles podem estar falando sobre isso ou aquilo, seja no trabalho ou se estiverem fofocando, ou talvez envolvidos em coisas emocionais do ego. Use isso como uma oportunidade para permanecer presente. E não é fácil. Você só pode intensificar sua presença quando está com pessoas inconscientes. Eu quero dizer, quando você está sentado sozinho em uma sala ou andando na natureza, estar presente não é tão difícil, especialmente na natureza que conduz a presença. Ou ficar sozinho em uma sala. Se você descobrir que realmente gosta de ficar sentado sozinho em uma sala, isso é ótimo, porque isso significa que você se sente confortável consigo mesmo. E você pode descobrir que realmente gosta de ficar sozinho. Não continuamente. Você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Porque quando está sozinho, você pode sentir a presença da qual você é. A presença é muito simples, mas poderosa. E você sente que há uma quietude aí, e isso é adorável. Então, é claro, você sai do seu quarto e conhece outras pessoas, e você se perde, porque há uma grande atração gravitacional que a mente tem. E as pessoas sabem que elas são outras pessoas. Você está... Bem, não posso perguntar antes de continuar. Predominantemente, mais uma situação familiar no seu caso ou é uma situação de trabalho? Ou qual é a predominante? Eu diria, bem, obrigado por perguntar. São ambos, família e trabalho. Ocasionalmente são nossos problemas ou não, mas se apresentam como um desafio. O que é um desafio diário e contínuo e a inconsciência da cidade em que estou cercado. Então, você saberá na quarta-feira, você sabe, começa a atingir o pico e fica muito mais difícil para mim ficar fora da minha cabeça. Fica muito barulhento. Você pode sentir o campo de energia da cidade. Já no domingo, as coisas se tornam muito agradáveis. Quarta, quinta, sexta. Mas, bem, é assim, você sabe disso. Bem, antes de entrarmos em sua vida pessoal, eu não sei se você medita ou não, se faz alguma meditação formal. Muitas vezes as pessoas meditam e então algumas coisas perturbadoras acontecem enquanto elas meditam. De repente, aparece um barulho perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar e, bem,
Hoje é quarta-feira, então eles fazem a jardinagem na quarta-feira, com sopradores de folhas que são extremamente barulhentos. Essa é a época do ano em que os sopradores de folhas estão em uso. Então, óbvio, o barulho veio. E eu estava tão em paz enquanto estava sentado lá, e de repente havia isso. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente, porque tem sido uma segunda natureza para mim agora. Mas, muitas vezes, tenho que dizer às pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essas, especialmente quando estão tentando meditar. Então, isso acontece. E eu sempre digo, incorpore tudo o que surgir durante esse período em que está tentando meditar. Tudo o que surgir, faça parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como o de um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação pela aceitação profunda do que é. Você não resiste. Você poderia ser capaz de praticar o mesmo na cidade, quando você sente o campo de energia. Eu quero dizer, você pode estar andando por aí, dirigindo, ou apenas estando em um apartamento ou no escritório. Pratique a entrega a essa energia que você sente. Então você poderá transcender essa energia específica. Senão, se você reagir a isso, ainda assim você tem sob o seu controle de uma forma que se poderia dizer que quando você reage à energia tóxica, você se torna parte da energia tóxica sem se saber disso. Então a única maneira que você pode se tornar livre, exceto se retirar e viver no campo, é através da rendição profunda, tão completamente. E isso pode ser uma prática espiritual. Como eu disse, exceto nos casos mais extremos, quando há violência ou toxicidade extraordinária, então, obviamente, você se remove. Caso contrário, se rende a algo que parece inaceitável e ainda assim você se rende. Você está totalmente bem com isso. De repente a energia tóxica da cidade, mas você acaba nem chamando mais de tóxico. Você apenas pode sentir isso e permitir-se sentir isso e dizer, ah, ok, é isso que é. E você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto, mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um determinado estágio evolutivo. E isso é o que você pode fazer. Então eu tive essa percepção há muitos e muitos anos. Quando passei por uma mudança de consciência naquela época em que morava em Londres e tive que viajar todas as manhãs para trabalhar pelo metrô, que é o chamado metrô subterrâneo. Tem diferentes linhas e uma se chama, naquela época, bem, isso foi há décadas, não sei como é agora. Era aquela linha que eu tinha que pegar chamada Linha do Norte. A linha norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinha os atrasos mais longos e os vagões mais lotados. Você nunca consegue encontrar um assento, você tinha que se esforçar. Então havia longos intervalos e nenhum trem. As pessoas a chamavam de linha da miséria. E eu tinha que pegar aquela linha todas as manhãs, depois da minha mudança de consciência. Eu
ainda era o mesmo. Entrei lá e me senti completamente em paz na linha norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Muito tempo depois eu percebi que, na verdade, não estava reclamando mais de nada. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia. Mas foi eu que me permiti sentir isso. E ao me permitir sentir isso, houve uma transcendência disso. Isso é algo para praticar. E também, muitas vezes, no meio de algumas vezes em Londres, eu pegava um ônibus. Sempre sentava no nível superior do ônibus de 2 andares. Ficava no andar superior e ficava contemplando a cidade, fazendo as meditações mais tranquilas, contemplando a agitação da cidade enquanto estava sentado no andar superior do ônibus. Uau! Estava tudo tão tranquilo. Por que estava tão tranquilo? Todo mundo viu, todo mundo está estressado. A maioria das pessoas na cidade grande assim está estressada. A maioria das pessoas está estressada em qualquer lugar e ainda assim eu sentia uma paz tão pacífica que eu estava completamente bem com tudo. Isso parece ser a razão. Então é uma prática de rendição. E através da prática de rendição, você transcende. Agora, indo para pessoas que lidam com pessoas, indivíduos ou pequenos grupos de pessoas, membros da família, em qualquer situação, tanto quanto possível, lembre-se de que o ingrediente mais importante dessa situação é o estado de consciência que você traz para ela, e não o que quer que esteja sendo discutido. E veja que é um pouco... É como aceitar a maneira como as pessoas se comportam e reconhecer que só você pode aceitá-lo. Se você perceber que eles se comportam dessa maneira porque eles não podem fazer isso, eles não podem evitar, eles simplesmente não podem. Eles se comportam da maneira que se comportam porque ainda estão nas garras dessa inconsciência. Agora, você tem que ter cuidado com o ego. Quando você observa a inconsciência das pessoas e reconhece a sua inconsciência, e reconhece que é apenas o seu comportamento condicionado, é o ego que as faz, isso é um verdadeiro reconhecimento. Quando você tem esse verdadeiro reconhecimento, você precisa ter cuidado para que seu ego não volte. Não volte pelas portas do fundo, como eu já disse. E de repente, você se sente muito superior a eles, porque qualquer senso de superioridade é uma identidade conceitual novamente. Sim, é importante reconhecer que eles ainda estão nas garras dessa inconsciência. É um pouco como observar crianças. Você não viria crianças que fazem as coisas erradas ou quebram algo, elas não podem evitar. Uma criança de 3 anos de idade não pode. Se a criança de 3 anos derramar alguma coisa ou quebrar alguma coisa, ela não pode evitar. É assim que corresponde a isso. O estágio evolutivo como ser humano. E então, você não reclamaria sobre isso. Mas alguns pais fazem isso, se estiverem muito inconscientes. Eles ficam bravos com uma criança de 2 ou 3 anos quando quebra algo. Isso significa que você está realmente inconsciente.
mas tão capaz de aceitar o comportamento das pessoas e ver quando elas tomam muito cuidado com suas reações. Então fique o mais presente possível através da consciência da respiração, ou ouça novamente quando você ouvir alguém. Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração nova era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir esse ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes, ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente, condicionada pelo passado, sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente. O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções. Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto.
Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Você só precisa se preocupar com o aspecto interno. Isso é fundamental. É claro que ele vai acabar modificando suas atitudes externas, seus relacionamentos e etc. Seus relacionamentos vão mudar profundamente através da entrega. Se você nunca consegue aceitar o que é, consequentemente não é capaz de aceitar qualquer pessoa do jeito que ela é. Você está sempre julgando, criticando, rotulando, rejeitando ou tentando mudar as pessoas. Além disso, se continuar a transformar o agora em um meio para atingir um fim no futuro, também vai considerar as pessoas com quem se relaciona como um meio para atingir um objetivo. O relacionamento, o ser humano, passa a ter uma importância secundária para você, ou mesmo nenhuma importância. O que vale é o que você consegue extrair do relacionamento. Um ganho material, uma sensação de poder, um prazer físico ou alguma forma de gratificação do ego. Você já tentou ficar sem julgar, sem rotular, sem avaliar? Já dizia Raul Seixas, no Carimbador Maluco, tem que ser pesado, avaliado e rotulado se quiser voar. Pois é, a nossa mente nos leva constantemente a julgar essas coisas externas, justamente às vezes para se sentir melhor ou às vezes pior. E isso é um mal danado, nossa, acaba com a nossa vida. Isso aí gera um peso terrível e, como foi dito aí, a gente às vezes acaba vivendo uma vida de rótulos, de imagens, de julgamentos, e o pior é que quanto mais você julga quem está fora, mais você é julgado por você mesmo, mais você se critica, mais você se culpa e vira uma bola de neve gigantesca, né? Então, segue esse conselho aí. Tente parar de julgar o próximo que está à sua volta, que você vai perceber que essa sensação de culpa, essa sensação de peso na vida, de fardo que você está carregando, vai diminuindo. Aceite as pessoas como são, aceite as condições como é. Como foi dito aí no outro texto, se você não é capaz de lidar com a situação naquele momento, dá um tempinho, se afasta, dá uma volta, depois vai lá, observa de novo. E é assim que é a vida, é como se fosse uma musculação mental, né? Hoje você consegue carregar um peso, amanhã você carrega um pouquinho mais, e depois um pouquinho mais. De repente alguém coloca um fardo muito grande para você carregar e você não consegue, você não está na condição de lidar com aquilo agora. Então seja capaz de reconhecer os seus limites, haja quando for necessário e deixe de agir, deixe para um segundo momento aquelas condições que você ainda não é capaz de lidar, mas haja conscientemente, né? Não saia gritando, brigando, se revoltando, e você tinha que fazer isso porque eu quero, porque não sei o que tem. Tudo isso aí só atrapalha mais a sua vida. Faz o teste, tenta fazer esse teste aí de ficar sem julgar, sem rotular, durante uns 15, 20 dias, uma semaninha que seja, um dia, faz o teste de um dia. Veja nesse dia como sua vida vai ficar um pouco mais leve. Você vai começar a perceber que a sua própria mente começa a deixar de rotular a si própria, a julgar e se culpar. Faz o teste aí, meu amigo. Valeu, um grande abraço e até mais. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade profunda e estável,
Uma alegria sem motivos que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda, ou algum sofrimento para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada. Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle, como uma medida autoprotetora, e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo
e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente, se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro tivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos nós. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.